boa tarde, hoje é dia 24 ou hoje são 24. Essa é uma das riquezas da língua portuguesa. As várias formas de dizer o mesmo usando palavras diferentes. Esta é a nossa aula 5 e trazemos como tema pronome, ou seja, a classe gramatical que vai ser estudada ou abordada hoje chama-se pronome. A questão que fica é, o que é pronome? De que forma podemos definir o pronome? Dentre as várias definições ou dentre os vários conceitos que norteiam a palavra pronome, vamos apontar essa definição. Pronome é a palavra que substitui o nome. O pronome é a palavra que substitui o nome ou um substantivo. Temos como exemplo, o MISAL tem divulgado mensagens sobre o coronavírus. O MISAL tem divulgado mensagens sobre o coronavírus. Ele tenciona deixar-nos a par dos sintomas e das formas de prevenção desse vírus. Se forem a prestar atenção, nós destacamos ou usamos uma tipografia diferente para grafar os elementos o, MISAL e ele. Neste caso, substituímos o nome ou o substantivo MISAL pelo pronome ele. Deste modo, diremos o pronome é a palavra que substitui um nome. O pronome pode ser classificado de várias formas. A primeira classificação inerente ao pronome que trazemos aqui é esta. Pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Nós usamos os pronomes pessoais todos os dias. Nós usamos os pronomes pessoais nas nossas manifestações comunicativas diárias. E os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Em português, as pessoas ou os pronomes pessoais são 6. Nomeadamente, eu, tu, você, ou ele e ela, nós, vós, eles ou elas. Temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Mas a língua não é estática, a língua é dinâmica. À medida que o tempo passa, gramáticos ou estudiosos da língua apresentam novas abordagens sobre os conteúdos ligados à língua. Deste modo, atualmente ou nas gramáticas atualizadas, os pronomes pessoais são os seguintes: eu, tu, você, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. Eu, tu, você, ele ou ela, nós, vós, vocês, eles ou elas. E vamos apresentar alguns exemplos usando o verbo ir. No presente, nós temos como exemplo, eu vou a um concerto. No pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, mas que perfeito e futuro, também traremos alguns exemplos. No presente, vamos ter eu vou a um concerto, tu vais a um concerto, você, ele ou ela vai a um concerto, nós vamos a um concerto, vocês, eles ou elas vão a um concerto. No pretérito perfeito, vamos ter eu fui a um concerto, tu foste a um concerto, você, ele ou ela foi a um concerto, nós fomos a um concerto, vocês, eles ou elas foram a um concerto. No pretérito imperfeito, vamos ter eu ia a um concerto, tu ias a um concerto, você, ele ou ela ia a um concerto, nós íamos a um concerto, e é importante frisar, íamos a um concerto, o acento usado no i não é o acento normal, mas é o acento agudo. Nós íamos a um concerto, vocês, eles ou elas iam a um concerto. No pretérito mais que perfeito, vamos ter eu fora a um concerto, tu foras a um concerto, você, ele ou ela fora a um concerto, nós fóramos, com acento circunflexo no o, nós fóramos a um concerto, vocês foram, vocês, eles ou elas foram a um concerto. E por último, no futuro, vamos ter eu irei
a um concerto. Tu irás, irás com acento agudo. Tu irás a um concerto. Você, ele ou ela irá a um concerto. Nós iremos a um concerto. Vocês, eles e elas irão a um concerto. Importa aqui fazer menção ao modo verbal usado. Em todas as conjugações, nós usamos o modo indicativo. Podemos avançar. Para além dos pronomes pessoais, que se referem, neste caso, às pessoas do discurso, também encontramos os pronomes possessivos. E como o nome ou como a nomenclatura sugere, esses pronomes são relativos, neste caso, à ideia de posse ou pertença. Temos como exemplos meu, teu, seu, dele, dela, nosso, vosso, deles ou delas. Teremos o seguinte para a primeira pessoa, eu, vamos ter meu, minha, meus, minhas. Eu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Dele, deles, dela, delas, nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Deles e, por último, delas. Agora, em termos de exemplos, vamos ter o seguinte. Eu perdi a minha chave. Eu perdi a minha chave. O pronome possessivo é minha. Eu perdi a minha chave. Tu perdeste a tua chave. Você perdeu a sua chave. Ele perdeu a chave dele. Ela perdeu a chave dela. Nós perdemos a nossa chave. Vocês perderam a vossa chave. Eles perderam a chave deles e elas perderam a chave delas. E é de extrema importância fazer menção ao uso, neste caso, do pronome possessivo meu ou minha, ou de todos os pronomes possessivos, porque podem ser usados em outras circunstâncias. Por exemplo, na frase eu perdi a minha chave, está de forma evidente, neste caso, a característica da palavra minha, que vai expressar a relação existente entre mim e a chave é minha, a chave pertence-me, mas na frase a minha irmã chama-se Efigênia, não vamos considerar minha como sendo um pronome possessivo, porque a minha irmã não é minha posse, a minha irmã não me pertence. Estamos juntos? Então, nesta frase, vamos classificar minha como sendo, neste caso, um determinante possessivo. Ou seja, nós temos pronome possessivo indicando posse e temos determinante possessivo caso o pronome ou o elemento esteja antes do nome ou substantivo. Podemos avançar para outra situação. Para além dos pronomes possessivos, temos também os pronomes demonstrativos, que tem a ver com indicação, tem a ver com posição, tem a ver com identidade. E temos como exemplos aqui obviamente tem a ver com aproximação em relação ao emissor, a pessoa que estiver a falar, obviamente estará perto da situação que vai expor na frase. Temos aqui este, esta, estes e estas. E depois temos aí, distante da pessoa que estiver a falar, vamos ter esse, essa, esses e essas. E temos ali, distante do emissor e também distante do receptor, ou seja, ambas as pessoas envolvidas no discurso estarão distantes do objeto ou do ser indicado. E por último teremos aquilo, isto e isso, como sendo, neste caso, demonstrativos invariáveis. Em relação aos exemplos, podemos ter aqui, este marcador é meu. Usei o pronome demonstrativo este porque o marcador está perto de mim. Essa câmera é bonita. Usei o pronome demonstrativo essa porque a câmera está distante de mim. Então, é de extrema importância que possamos, ou é de extrema importância que sempre que formos usar esses pronomes demonstrativos, consideremos essa noção de distância e aproximação. Podemos avançar para a outra classificação dos pronomes. Depois dos pronomes demonstrativos, temos os pronomes indefinidos.
Os pronomes indefinidos apresentam uma situação ou uma informação vaga ou indeterminada. Aqui não temos uma especificidade daquilo que pretendemos transmitir. Temos como exemplos algum, alguma, alguns, algumas. Temos muito, muita, muitos, muitas. Temos pouco, pouca, poucos, poucas. Temos todo, toda, todos, todas. Temos outro, outra, outros e outras. E também temos indefinidos invariáveis que são alguém, ninguém, tudo, nada e cada. Em relação aos exemplos, podemos apresentar o seguinte. Ontem eu não vi, ou melhor, ontem eu vi algumas pessoas na rua. Ontem eu vi algumas pessoas na rua. Hoje eu vi muitas pessoas na rua. Depois, antes de ontem, eu vi poucas pessoas na rua. Depois, podemos ter todas as pessoas gostam de ficar em casa. E depois, podemos ter outras pessoas que não gostam de ficar em casa. E depois, por último, podemos ter uma outra frase que é a seguinte: eu não estou a dever a ninguém. Eu não vi ninguém desde que acordei. É uma outra frase, apesar de não possuir um sentido lógico para essa situação. Podemos avançar para além dos pronomes indefinidos. Temos também os pronomes interrogativos, cuja função é interrogar ou questionar. Essas palavras são usadas para formular perguntas. Temos como exemplos onde, de onde, como, quem, qual, quando, quanto, o que. Em termos de frases, podemos ter onde nasceste. Em relação ao primeiro pronome, podemos ter como exemplo onde nasceste, onde fizeste o nível médio, onde fizeste o nível superior, onde vives. De onde tem a ver, obviamente, com a origem, de onde és, ou de onde vens. Como estás, ou como conseguiste fazer o trabalho de português. Quem és tu? Depois, quem é ele? Em relação ao pronome qual, podemos ter qual é o teu nome, qual é a tua profissão. Okay? Em relação ao pronome quando é que nasceste, quando é que começaste a beber, quando é que começaste a fumar, quando é que começaste a ir à escola, quanto custa 1 quilo de peixe, o que é isto, o que é aquilo. São várias formas que podemos usar. Depois dos pronomes interrogativos, também podemos encontrar os pronomes relativos que vão relacionar-se, de certa forma, ou que se vão relacionar com a oração ou a frase que forem a introduzir. Temos como exemplos onde, cujo e que. Repito, temos onde, cujo e que. Onde? Eu gosto da cidade onde nasci. Eu gosto da cidade onde nasci. O homem que foi atropelado é meu vizinho. O homem que foi atropelado é o meu vizinho. Cujo podemos ter como frase foi o carro vermelho cujo dono é o meu amigo foi roubado. O carro vermelho cujo dono é o meu amigo foi roubado. Depois dos pronomes relativos, vamos dar por encerrada a aula de hoje. Trouxemos como assunto ou trouxemos como tema o estudo do pronome. Classificamos o pronome, neste caso, de várias formas existentes na língua. Dissemos que o pronome é a palavra que substitui o nome. E quanto à classificação, dissemos que o pronome pode ser pessoal, pode ser possessivo, pode ser demonstrativo, pode ser interrogativo, pode ser indefinido e também pode ser relativo. Prometemos voltar amanhã com mais um conteúdo gramatical ligado às 10 classes gramaticais que nos comprometemos em explorar numa primeira fase.